chegando com o nosso Manhã da Piedade nesta sexta-feira. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2020. Muito obrigada pela sua companhia neste momento e eu convido você a me fazer companhia até às 11h30 da manhã, porque nós preparamos um programa muito bacana, muito especial para você aqui na TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação Católica, emissora, a gente já sabe, de nossa mãezinha maior, né? Nossa Senhora da Piedade. E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Pedro Damião. Vou contar um pouquinho sobre a história dele para vocês. Ele nasceu no ano de 1007, lá em Ravenna, na Itália. E a popularidade dele cresceu bastante quando ele trabalhava pela santificação da Igreja de Cristo. E devido às inúmeras e grandiosas obras, teológicas, o Papa da época, o Papa Leão XII, concedeu a ele o título de doutor da Igreja. Então, nossas orações nesta manhã a ele, São Pedro Damião, que é o santo do dia. Já fez sua oração hoje, né? Muito importante. Vamos lá, vamos para os destaques do nosso programa nesta manhã. Tem culinária, tem chefe Luca Bahia com uma receita inédita. Hoje retomamos nossas gravações com o chefe Luca Bahia, então tem receita nova para você. Hoje ele vai ensinar uma receita de salada, é uma salada indiana, é bem uma receita prática para você preparar aí na sua casa, para receber as pessoas que você gosta. E uma ótima receita também agora para essa época, de carnaval, dias quentes, você vai gostar, tenho certeza. Teremos também as dicas culturais para o fim de semana. Tem uma programação extensa na capital mineira e também na região metropolitana e a gente vai trazer tudo para vocês. Para você que tem animalzinho, tem animal de estimação, seu pet aí, tem dicas também de cuidados diários. E aquelas dicas, gente, que fazem toda a diferença, porque às vezes surgem algumas dúvidas, de como cuidar do pet. Tem dica bacana para você hoje. Tem também, é claro, a reflexão do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, sobre o evangelho de hoje. Ele vai refletir sobre o evangelho desta sexta e traz também a consagração à nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Mas não é agora não, viu, gente? Isso é no decorrer do nosso programa, daqui a pouquinho, porque agora é hora de ficarmos bem informados com as principais notícias desta manhã. A Petrobras reuniu nesta quinta-feira seus executivos para falar sobre o balanço da empresa. A estatal divulgou na quarta-feira que teve, em 2019, lucro líquido de 40,1 bilhões de reais. Esse foi o maior lucro nominal da história da empresa. O presidente da petroleira, Roberto Castelo Branco, afirmou que os números da empresa podem ser afetados pelo impacto do novo coronavírus na economia da China. Os mercados antecipam os efeitos na atividade econômica. Então, é só observar o preço, o comportamento dos preços do petróleo, que houve uma queda e vai se refletir nos nossos resultados no primeiro trimestre. Dizer quanto foi agora seria prematuro, até porque nós estamos no meio do trimestre. Castelo Branco comentou também sobre a greve dos petroleiros. Estamos preparados para enfrentar uma longa greve. Temos gente que profissional, de alta qualidade, qualificado para operar tanto as plataformas como as refinarias. O presidente da estatal afirmou que não existe risco de desabastecimento e que a petroleira vem mantendo a produção nas refinarias graças às equipes de contingência. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, informou em uma rede social que seu irmão, Cid, não corre risco de morrer. Ciro afirmou que Cid Gomes foi vítima de 2 tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e que as balas não atingiram órgãos vitais. Ciro escreveu que espera que as autoridades apresentem os autores do que considerou tentativa de homicídio bárbaro. Cid foi baleado nesta quarta-feira durante o protesto de policiais na cidade cearense de Sobral. Ele foi levado para o Hospital do Coração e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Um vídeo publicado pela imprensa mostra o senador e ex-ministro da Educação na cabine de uma retroescavadeira tentando furar um piquete de policiais em greve por melhores salários. O presidente Nicolás Maduro declarou uma emergência energética na companhia petrolífera estatal venezuelana. O anúncio foi feito após sanções dos Estados Unidos a uma subsidiária da empresa russa Rosneft por comercializar petróleo venezuelano. Declaro
Declaro emergência energética da indústria de hidrocarbonetos para adotar as medidas urgentes e necessárias para garantir a segurança energética nacional e proteger a indústria da agressão imperialista. O presidente anunciou a criação de uma comissão para a defesa e reestruturação da indústria do petróleo, praticamente a única sustentação da economia venezuelana. Os Estados Unidos acusam a subsidiária da Rosneft de burlar as sanções contra a Venezuela, que impedem suas exportações de petróleo. Washington emitiu uma série de sanções contra o presidente para forçá-lo a deixar o poder, apoiando o líder da oposição, Juan Guaidó, em sua ofensiva contra Maduro. A China anunciou a menor quantidade em quase um mês de novos casos diários do surto de Covid-19. As autoridades de Hubei relataram nesta quinta-feira outras 628 infecções, mas também anunciaram que 279 pessoas que foram contadas como infectadas após exames de raio-x foram detectadas negativas após a aplicação de um teste de detecção de vírus. A nova epidemia de coronavírus matou outras 114 pessoas na China continental nas últimas 24 horas, elevando o total para 2.118. A maioria dos novos casos e mortes foram registrados em Wuhan, capital de Hubei. Fora da cidade, o número de novos casos diminui gradualmente, com apenas 45 anunciados nesta quinta-feira pela Comissão Nacional de Saúde. No Japão, 2 pacientes que estavam no navio Diamond Princess morreram. O cruzeiro passou 14 dias em quarentena, atracado no porto de Yokohama. Estes seriam os primeiros casos fatais entre os mais de 600 infectados confirmados no navio. Na quarta-feira, mais de 400 pessoas puderam desembarcar. A evacuação de todos os passageiros sem sintomas, cujos testes foram negativos e que não tiveram contato com os portadores do vírus, levará pelo menos 3 dias. 2 ataques a tiros deixaram vários mortos e feridos em Hanau, na Alemanha. A promotoria antiterrorista assumiu a investigação e anunciou que dispõe de elementos que apontam uma motivação xenófoba. Fontes revelaram que uma carta de confissão e um vídeo foram encontrados. O especialista em terrorismo do King's College de Londres, Peter Neumann, afirmou que o texto é um manifesto de 24 páginas que expressa um ódio aos estrangeiros e aos não brancos. O suposto autor alegava ser vigiado por serviços secretos e se descreve como um celibatário involuntário. A chanceler alemã Angela Merkel classificou o racismo como um veneno. O racismo é um veneno, o ódio é um veneno e esse veneno existe em nossa sociedade e é o culpado por tantos crimes. A polícia encontrou morto o provável autor do crime ao lado de outro corpo que pode ser de sua mãe. Ele foi identificado pela imprensa como Tobias R., de 43 anos, alemão e portador de licença para caça. Seu automóvel foi encontrado com munições e carregadores. O primeiro tiroteio aconteceu em um bar no centro da cidade a 20 quilômetros de Frankfurt. Depois, o criminoso seguiu de automóvel até outro bar na periferia, onde abriu fogo na área de fumantes. Segundo o jornal Bild, todas as vítimas eram de origem curda. As negociações militares entre as partes em conflito para estabelecer um cessar-fogo na Líbia foram retomadas nesta quinta-feira, informou a ONU. O governo de União Nacional, o GNA, com sede em Trípoli, no oeste do país, tinha abandonado a mesa de negociações no dia anterior, depois do bombardeio ao porto da capital. Representantes das duas partes tinham admitido no começo de fevereiro a necessidade de transformar a trégua em um cessar-fogo permanente, mas não chegaram a um acordo. A Líbia está mergulhada no caos desde que uma revolta apoiada pela OTAN conduziu em 2011 a derrubada e assassinato do ditador Muammar Gaddafi. Desde abril de 2019, o GNA, que é reconhecido pelas Nações Unidas, enfrenta a ofensiva do Marechal Khalifa Haftar, que controla o leste do país e conta com o apoio de Rússia, Egito e Emirados Árabes Unidos. No ano passado, mais de 70 mil pessoas deixaram suas casas por causa da violência. O presidente argentino Alberto Fernandes disse que o Fundo Monetário Internacional concordou com a posição do governo sobre a dívida e considerou os níveis de dívida externa pública da Argentina insustentáveis. Parecia que não tínhamos nada, mas temos razão e nos deram a razão. E pela primeira vez na história, o fundo promove semelhante reconhecimento. E pela primeira vez na história da Argentina, dissemos a eles que desta vez nos deixem fazer o plano de saída da crise. Nos disseram para fazer.
Desde que assumiu a presidência em dezembro, Fernandes afirma que seu país não pode pagar a dívida se a economia não crescer. A dívida pública argentina supera os 311 bilhões de dólares. A dívida com o FMI alcança os 44 bilhões. Com o país em recessão há quase 2 anos e uma taxa de pobreza que chega a quase 40% da população, Fernandes suspendeu as parcelas pagas ao fundo. Essa menininha de apenas 6 anos de idade parece gente grande ao fazer manobras na neve. No inverno, ela treina snowboard 5 horas por dia e no verão desliza sobre as 4 rodinhas de um skate. Balisila Ermakova já é uma esperança russa nos esportes radicais. O jeito que ela salta com 6 anos de idade não tem outra na Rússia, talvez nem nos Estados Unidos. Com certeza há crianças fazendo isso, mas com 8 ou 9 anos. Com 6 anos, ninguém salta assim. O progresso dela tem sido louco. A menina também é um prodígio no skate. Com 5 anos, ela realizou uma descida a 48 km por hora, um recorde na Rússia para a idade. A conta que os pais criaram para a menina no Instagram com suas fotos e vídeos já tem cerca de 36 mil seguidores. Todo mundo bem informado, né? Já curioso aí daquela expectativa para a receita de hoje do chefe Luca Bahia? É no próximo bloco uma receita especial, uma salada indiana. É um rápido intervalo, eu volto já.